Maus tratos contra os animais é crime. Saiba mais sobre o tema no Alesp Conecta de hoje, que recebe o protetor da causa animal, Fábio Flecha. Flecha, vamos lá. Para falar do bem-estar animal, vou começar trazendo um dado de maus tratos, que aqui no Brasil, infelizmente, é o 5º crime mais cometido. E eu queria te perguntar mais ou menos o motivo, né? Porque não tem justificativa por maus tratos, mas será que é porque a pena é pequena, a impunidade? Perfeito, Carol. Você tocou num ponto que hoje os maus tratos, né? Teve agora a rainha dos pitbulls aí que aconteceu, né? E só o dono do evento e o dono do sítio que está preso. Os outros estão respondendo em liberdade, né? Então, a pena tem que ser aumentada. Os maus tratos a gente combate, porque não é possível uma pessoa, recentemente em Tatuí, queimou um animal vivo, né? E não se faz nada. Então, a pena tem que ser revista, tem que aumentar essa pena. E os maus tratos é considerado o seguinte, não é só você fazer um abuso do animal, matando o animal, e sim você deixando ele sem comer, deixando ele em local inapto na sobrevivência dele. Tem muitas coisas que a gente pode estar aconselhando aí e corroborando com o bem-estar animal. Perfeito. E aí, então, para deixar claro, a pena por maus tratos, ela varia de 3 meses a 1 ano de prisão ou multa, né? Então, uma pena bem pequena mesmo para esse tipo de crime, que ele é visto como menos grave pela população. Infelizmente, isso pode provocar que as pessoas façam, né? Às vezes, sem pensar, achar que não vai ser impune, que vai ficar impune, no caso. E você citou sobre os tipos de maus tratos, né? Que é essa questão de você deixar o pet em local impróprio. Eu queria que você falasse qual que é a importância de cuidar do local do pet, né? Às vezes para pegar uma doença, até mesmo para o humano, né? Não só para o pet. Isso. Tem uma série de doenças, né? Que, por exemplo, a leishmaniose, ela pode ser visceral ou tegumentar, né? E ela passa do animal para o homem, né? Então, tudo que você relacionar à saúde e o bem-estar do animal tem que ser muito bem monitorado e visto pelo médico veterinário para a gente estar tendo as adequações necessárias, tanto no local quanto os animais, né? O animal hoje, ele tem tendências, né? Por exemplo, pega uma pulga, né? Então você vai ver que ele está se coçando ostensivamente, tem coleira de pulga, tem remédio, tem remédio líquido e remédio comprimido, né? Para você estar podendo adequar a saúde e o bem-estar do animal. Para você cuidar bem do seu bichinho, né? Tem aquela doença que é conhecida como bicheira, não sei o nome que vocês... Sim, bicheira. É Pode ser bicheira mesmo bicheira. que fala? Que é quando a mosca pousa, né, e deixa os ovos. Como é que funciona? E é uma doença bem grave para o animal, né? Porque acaba tendo... A bicheira acaba se apropriando, né? Por dentro do animal, ela começa a comer os órgãos do animal. Então, tem todo um medicamento, um procedimento adequado para que você tente, depende do nível que está a bicheira, né? Combater essa doença também, né? Tem vários tipos de doença que você pode prever e pode, hoje em dia, por exemplo, infelizmente o município não fez mais o programa de vacinação, né? Contra a raiva, né? E isso daí são campanhas que nós temos que levantar para voltar a fazer. Campanha de castração, campanha de prevenção contra a raiva do animal. Então, isso tudo tem que voltar o município e o estado a colaborar com a gente. Perfeito. E falando dessa doença da bicheira, ela é provocada por um ambiente que não tá bem cuidado, né? Que não tá limpo, né? É uma consequência, né, Carol? Porque assim, você tem um animal. Aí o animal, ele tem que defecar, ele tem que urinar. E você não tendo as apropriações de higiene com defensivos, né, para poder higienizar o local e lavar bem o local, o que acontece? Isso daí atrai mosca, atrai bichos que vão transmitir essas doenças, né? E sempre é importante procurar o veterinário, porque nem sempre dá para ter os cuidados em casa, né? É sempre importante passar pelo veterinário para ele fazer essa avaliação mais profunda, né? O acompanhamento do veterinário é fundamental, né? Do veterinário, do dono, ele tem que estar sempre alerta para que não tenha problemas futuros
tanto na higiene animal quanto na higiene pessoal, né? Uhum. Porque às vezes, por exemplo, a sarna é transmitida também para o homem. Então, se o cachorro tiver com sarna, tudo, tem que tomar cuidado, que pode se passar para pele da pessoa, né? Leishmaniose também. Correto. A gente está falando desses cuidados dos animais, você citou essa questão da vacinação, né? Qual que é a importância, né? Muita gente não leva a sério, e agora com essa questão que o poder público não está mais dando essa vacina gratuitamente, né? Também as campanhas de castração, tem que... Só a zoonose, né? Que o centro de zoonose, né? Que está dando essa vacinação gratuita. E é muito longe, porque fica na Zona Norte. Muitas pessoas que são da Zona Leste, por exemplo, Zona Sul, para levar o pet até lá é complicado, né? Olha, a importância da carteirinha de vacinação e do acompanhamento da vacinação, não só os animais domésticos, como os animais... que nós estamos falando não só dos animais domésticos, dos animais que ficam de rua, né? Que são chamados vira-latas, né? Quando você pega uma campanha dessa do município e traz para fazer campanha de castração e vacinação, você está monitorando a população canina e gatil, né? Da rua, né? Porque começa na rua e vem para dentro de casa, né? Então, você está, por exemplo, passando no Parque Ibirapuera. Passou um cachorro de rua, vira-lata. Ele pode transmitir aquela doença porque os animais vão lá e, né, cheiram o que o outro fez. Tem aquele contato. E com isso pode ser transmitida a doença. Então, a importância da vacinação nos animais domésticos é muito importante, entendeu? Perfeito. Porque por conta desse contato também, cuidar dos animais de rua, né? Porque eles também estão suscetíveis a doenças, e quando a gente sai com o nosso pet, eles têm esse contato, às vezes pelas secreções, né, dos outros animais, ou até com outro animal, né? E essa questão também dos gatos, muito importante falar da castração, né? Porque nem sempre quem é dono de gato tem a proteção da casa com tela, né? Que é o indicado. Então, os gatos fogem e podem procriar e é bem complicado essa questão, né? Porque aumenta o número de animais em situação de rua, né? Isso. Principalmente os gatos, né? Porque quando a gata fica no cio, os outros gatos vêm atrás da gata, né? Então, você fica... complicado, né? Se não tiver a tela, não tiver a prevenção, assim, você tem que sempre estar de olho no seu pet, sabendo que você tem que cuidar, preservar, dar o bem-estar animal e o bem-estar para ele. Esses cuidados que tem que vir de casa, né? Sim. Do próprio dono. E eu queria que você falasse agora da questão da socialização dos pets, né? Quando a gente sai com o nosso cachorro, assim, ou com um gatinho, vai passear, e aí ele fica bravo, se assusta quando outro pet, outro animal se aproxima, né? Isso a gente às vezes fala, que bonitinho, tá com ciúmes do dono. Mas às vezes não é isso, né? Precisa ter esse acompanhamento e esse contato, né, com outros pets. Muito importante a sua pergunta, pelo seguinte, Carol. Hoje em dia, os hotéis, né, que tem hoje de pets, geralmente eles fazem esse trabalho de socialização, junto com os adestradores, né? Profissionais competentes. Então, hoje, você tem um animal que ele está, por exemplo, está muito em depressão, ele está muito quietinho no canto, ou ele sai na rua, ele já quer ficar meio estressado, né? Fica meio apavorado, quer correr. Essa socialização é importante porque tem um acompanhamento de profissionais, né? Só que os profissionais, às vezes, que nem aconteceu agora um evento no Brooklyn, no comecinho do ano, não, no final do ano passado, me desculpa, que teve uma certa imagem de uma pessoa que deu um toque de repreensão no animal. Se você olhar de uma certa ótica, a pessoa está dando os maus tratos. E se você tiver o acompanhamento do profissional, ele está dando toque de repreensão naquele animal, para o animal não morder o outro, não tiver uma briga pior, né? Uma consequência pior. Então, essa análise, pelos profissionais, tem que ser muito bem esclarecida, né? Inclusive, a dona do hotel, ela fala assim, poxa, eu trabalho aqui há 12, 15 anos, isso daí é procedimento que houve, né, do monitor, né, que ele chama monitor, que está junto com os animais todos, né, na socialização, para que não tenha uma briga, uma consequência pior, porque é um acompanhamento, entendeu? Um provoca o outro, sempre tem um líder,
que aquele animal, né, é gozado isso também, né? Porque Tem isso também, né, no mundo animal. tem muita coisa que você fala, poxa, tem 40 animais, né? Aí vai uma líder lá que põe ordem na casa, então é gozado isso aí. A gente vai aprendendo com o tempo. É legal, né? Tem que. Não só faz parte do trabalho dos adestradores e do pessoal, funcionário desses hotéis, dessas ONGs e tudo mais, mas também do próprio dono ficar atento ao comportamento, né, do bichinho. E aí, quando for procurar um especialista, saber, né? Falar assim, ele fica mais agressivo quando isso acontece ou quando certa coisa acontece. Então, é sempre bom estar atento. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão dos trabalhos dos adestradores, né? A importância e também dos criadores, enfim, desses profissionais. Olha, os profissionais que fazem o adestramento, o passeio, é muito importante, porque ele vai adequar a personalidade do animal, do pet. Então, se começar desde pequenininho e depois ele for na adolescência e, enfim, na velhice do animal, ele já sabe o comportamento do animal, né, do pet. Os criadores, eles têm uma linha de raciocínio que é o seguinte, isso é até interessante falar, né, que muita gente não conhece. O animal, quando entra no ciclo de cio, né, e chama de matriz, ela tem 6 anos que ela pode procriar. Então, faz geralmente, acho que é 2 vezes por ano, que ela pode entrar no cio. Tendo essa faixa, ela pode dar a ninhada. Se a pessoa fizer 2, 3, 4, 5 vezes a mesma coisa durante o ano, isso daí ele vai atrapalhar até na vida útil do animal, né? Por isso que muita gente recrimina. Às vezes fala, o criador está explorando do animal. Na verdade, não está explorando do animal aquele criador que é chamado de criador de respeito, né? Porque hoje em dia, você tendo o ciclo direitinho do animal, tendo as crias, e fazendo tudo direitinho que nós falamos, o médico veterinário, cuidando do animal, tendo o bem-estar, não só do animal, como do local, você está gerando um bem-estar animal, que isso daí só vai colaborar para tanto a vida útil do animal, quanto para causa animal. Porque é um trabalho sério, né? Porque quando a gente, no caso, quando os criadores, eles têm essa percepção de fazer a criação, cruzar, né, os animais em determinado tempo, na época certa, não explorar os animais, né, fazer 5 vezes no ano, né, o que a gente vê muito, né, que tem até questão de animais que ficam presos, né, as fêmeas ficam presas, que ficam só para procriar, e isso prejudica muito. Isso aí não tem nem o que discutir, é um maus tratos, né? E, infelizmente, a gente vê isso, e por isso, às vezes, esses criadores a gente não tem uma visão legal desses criadores, e é importante a gente saber desse trabalho deles, que tem gente que faz um trabalho sério, né, para cuidar dos animais. Porque acaba, Carol, dando o confinamento do animal, um exemplo, né? Você não pode manter um animal 12, 24 horas num local que ele só vai ficar deitado, comer e levantar, dar uma voltinha e acabou. Não, você tem que passear com o animal, você tem que deixar o animal ter um momento dele, né, poder respirar mais, né? Então, hoje em dia, você tem adequações de locais também para não dar problemas futuros na saúde do animal. Por exemplo, eu não sei os termos técnicos, né, específicos, que nem médico veterinário, mas tem muito animal que dá pet que dá problema de coluna. Por quê? Porque aquele piso é o frio, né? Então, escorregadio, ele tem que ter a grama, ele tem que ter a pedra para ele pisar. Então, você tem que adequar de forma necessária para o animal não tenha problemas futuros, entendeu? Caramba, é bem interessante isso. Eu não sabia, né, dessa questão do local do piso, né? Nesse primeiro bloco, Fábio Flecha ressaltou a importância de estar atento ao comportamento do seu bichinho de estimação. Estamos de volta com a Lespe Conecta de hoje, que aborda a questão dos maus tratos contra os animais. Saiba como denunciar. A gente finalizou falando sobre os criadores, e eu queria que você diferenciasse agora, né, os criadores, tem os acumuladores, as ONGs, os tutores. Como que a gente denomina e como a gente explica a função de cada um? Perfeito. Bom, tem uma
tem uma distinção, né, entre criadores e ONGs, né? Também de acumuladores e tutor, né? Hoje em dia, vamos começar pelo tutor. O tutor, o que que é? Você vai lá, adota um animal ou compra um animal, um pet, sendo ele gato, cachorro, papagaio, até silvestre, né? E você está cuidando do animal. Esse é o tutor, né? Você tem o animal de estimação e você passa ali gerar um acompanhamento para o animal, né? Tendo aquele... Você não vai fazer uma cria toda hora, né? Então, você não está no comercial, né? Hoje o animal virou uma moeda de troca, né? Infelizmente. Então, os criadores, vamos falar um pouquinho. O criador é aquele criador que cuida do animal, que preserva a raça, que são vários tipos de raça diferente, que cuida daquele animal como se fosse filho dele, né? Que na verdade é, né? Então tem aquele amor muito grande pelo animal. E luta pela adequação da raça, para não ter mistura de raça. A ONG faz parte também da causa animal, mas ela teria que ter mais incentivo e mais fiscalização, como também os criadores, né? Tanto um quanto o outro tem que entrar numa regulamentação e na fiscalização. Porque hoje, por exemplo, você vê vários tipos de ONG. Você vê ONG que está dando muito certo e você vê ONG que está dando muito errado. Essa que está dando muito errado poderia ter a ajuda que está dando muito certo, né? Para poder adequar tanto o animal quanto o local, né? Recentemente eu fui em uma ONG que... situações precárias, né? Então você fala, caramba, né? Isso aí causa um maus tratos? Causa. Porque ele pode pegar muita doença, pode passar a doença para as pessoas, então é complicado isso. Porque o local não está adequado, né? Por mais que tenha essa boa vontade de cuidar do animal, se o local não estiver adequado, infelizmente, ele não vai estar em boas condições, né? Sim, sim. E o Isso é bem... Estado também, ele poderia gerar profissionais, né? Por exemplo, policial, médico, veterinário, policial do Estado. Porque hoje, por exemplo, você fala, vamos fazer um resgate, né? Esse resgate, com um médico veterinário, ele pode te acompanhar. Só que se tivesse do Estado, um médico veterinário ou do município, com concurso público, tudo direitinho, no processo que você tem do resgate, né? Você tem um acompanhamento e tem um laudo direitinho. Então tem muita contravenção disso daí, porque assim, você fala, caramba, eu trago veterinário. Dependendo para os fins que você quer aquele animal, você faz uma tendência para te colaborar e não para ver a causa animal mesmo, entendeu? Então isso daí é muito delicado, essa parte. Que fica uma área negligenciada, né? Infelizmente. Porque, como você falou, é importante, né? Porque um veterinário, às vezes, pode cobrar para fazer esse acompanhamento. E, às vezes, os policiais também não estão preparados por conta dessa questão do animal. Eu queria que você falasse dessa fiscalização. A fiscalização da causa animal. Porque hoje a gente tem a questão dos maus tratos e ela está incrementada numa lei de... meio ambiente, né, no caso, uma lei ambiental. Hoje em dia, os animais pets, né, que a gente chama, eles estão abaixo do mapa, né? O mapa é federal, né? Então ele começa a olhar os animais pets. Os silvestres, eles estão com o IBAMA. Então, essa causa animal, você tem denúncias, né? Que tem algumas pessoas de referência que falam, olha, está acontecendo tal situação com o animal, ele está tendo maus tratos, tudo. Hoje em dia, o Estado ele teria que fazer uma campanha para, digamos assim, orientar melhor as pessoas para denúncias, né? Então, tem o 190, que é o policiamento. O pessoal fala, onde eu devo denunciar, né? A prefeitura é 156. 190 é policiamento. Então, você começa com a polícia e depois você vai estendendo isso. Se tivesse um setor da causa animal que você pudesse... Específico, né? Isso. Ia orientar melhor as pessoas, né? Ia canalizar melhor essa informação. Que às vezes, muitas vezes o policial fala, mas o que está acontecendo, né? Eu vou fazer um registro, a viatura vai lá, mas a viatura chega, ela não está preparada suficiente para poder analisar a situação, tanto do local quanto do animal. Se está tendo os maus tratos, se não está tendo, entendeu? Eu vou voltar aqui nessa questão que você falou
do 190. Então, quando a gente vê um maus trato contra os animais, a gente tem que ir numa delegacia fazer o BO, né? Então, a polícia que, no caso do pet, né, que é do animal doméstico, eles que são os responsáveis, né, por fazer essa abordagem. Acontece o seguinte, hoje em dia, se você passar numa rua, vamos supor, né? Você está passando na rua e você está vendo uma garagem que tem um animal lá em precárias condições, né? Ele está magro, está sem comida, sem ração, sem alimentação, né? Sem água, tudo. O que acontece? Você pode denominar que é maus tratos. Agora, se você tem um espaço que você não está vendo o animal e você vai lá e fala, não, eu vou entrar para resgatar. De repente, aquele animal não está com maus tratos e você entrou na casa da pessoa. Aí você que cometeu o crime, Sim. entendeu? Teve um caso, alguns anos atrás, que uma protetora entrou na casa de uma determinada pessoa, tinha 4 animais. Só que 2 daqueles animais estavam fazendo tratamento de câncer. Então, ela entrou, tomou agora o processo. Eles estavam debilitados, ela achou que eles Então, estavam sendo maltratados, né? Isso. Levou para a mídia, né? E teve processo em cima disso. Então, é muito delicada essa situação. Por isso que a gente fala que tem que fiscalizar e regulamentar. Se você regulamenta, aí você pode fiscalizar, né? Até a questão dos patinetes, né? Lembra? Sim. O pessoal falou, ó, como é que você pode alugar o patinete se não tiver o capacete, né? A causa animal é a mesma coisa. Você tem que primeiro regulamentar, estabelecer a regulamentação, para depois poder fiscalizar. Porque infelizmente fica uma bagunça, né? E aí a gente não sabe como proceder em certos casos. E outra questão de maus tratos que é bem impactante é a questão do abandono, né? Que é um dos principais, assim, porque você adota, você tem que ter esse comprometimento, que você vai ter um pet para você cuidar, como se fosse um filho, você tem que manter os cuidados, então tem que ter muita responsabilidade na hora de adotar, de comprar também, né? E tem essa questão do abandono, que infelizmente acontece. O abandono, Carol, ele tem que ser muito bem analisado e previsto nas leis, né? Uma punição maior, né? Porque hoje, por exemplo, você tem um pet, teve até um vídeo que estava rodando nas mídias sociais de uma pessoa que parou um carro, desceu, tirou um cachorro. O cachorro desceu, na verdade foram 2, né? Desceu um cachorro, o outro desceu e ele não tinha perna. O outro subiu dentro do carro, ela pegou, abandonou aquele cachorro que não tinha perninha, né? E deixou lá e foi embora. Então, você vendo aquela imagem, você fala, meu Deus do céu, né? Como é que a pessoa é capaz de fazer uma situação dessa, né? Um abandono sabendo que tem. Se ela não pode mais cuidar, eu acho que tem que se conscientizar essas pessoas, chegar na clínica médica veterinária e falar, olha, eu não tenho condições mais de cuidar, mostra os motivos, né? Que tem muitos motivos que a pessoa acho que pode vir a estar declarando, né? Mas chega aquele pet, dê para um profissional, dê para uma pessoa que vai cuidar. Não faz isso, esse abandono, que geralmente a pessoa que faz isso, acho que não tem coração, né? Sim, muito triste, né? Muito porque, triste. infelizmente, esse animal que foi abandonado tá fadado, infelizmente, às vezes até a morte. Porque tanto tempo, às vezes, domesticado, não sabe como se virar, né? Em situações, assim, de rua. Muito boa as suas palavras. Por o seguinte, você pega um animal confinado num apartamento ou numa casa, de repente você solta ele na rua, aquele mundão, que ele não sabe o que é um carro, não sabe o que é aquele, nem para onde vai. Então, é isso mesmo. Tem que chegar e conscientizar as pessoas do crime. Porque hoje em dia, as câmeras, os telefones, você pode viabilizar muito mais rápido o meio de comunicação. Enfatizando aquele crime, né? Falando, ó, a pessoa tá fazendo aquele crime. Então, a gente identificando a placa do carro, o momento do abandono do animal, isso daí, podemos ter procedimentos em cima disso daí, né? Entendeu? Mais uma vez, a questão da impunidade, né? Sim. Que, infelizmente, faz com que as pessoas achem que podem fazer esse tipo de coisa, que é o abandono do animal. Principalmente, a gente vê que aumenta, né? Em casos de férias, que eu acho que o pessoal vai sair de férias, não sabe com quem deixar e abandona. Isso não é justificativa, né? Se você tomou um animal para si, você tem que ter essa responsabilidade de cuidar dele, principalmente nessas épocas. Por isso que os hotéis cresceram, né? Porque as pessoas vão viajar, vão
estão saindo de férias, não podem ficar mais com o animal, determinado tempo, passa para um hotel, né? Sim, Então, para não deixar abandonada, né? Até mesmo se deixar em casa sozinho, que também é um perigo, né? é um perigo. E além da ração, da comida, da higiene, aí tem uma série de fatores que vêm agregar, que pode tá dando prejuízo na causa animal, né? Ok. E eu queria que, só agora para finalizar, a gente falou tanto dos pets, né? Especificamente do animal silvestre. Que a gente estava falando dessa questão do pet, a gente entra em contato pelo 190, às vezes pelo mapa, né? Que você falou, que é o O mapa, na verdade, contato. na verdade o mapa, ele ele é É o a órgão causa animal, é o órgão, Sim. isso, é bem lembrado. É o órgão que vê o que está acontecendo, né? Mas ele não tem um número específico para você poder sim. ligar. Então Quando é por você isso que entra em contato com a polícia, né? Isso, aí você vai fazer parte de um procedimento, né? Você denunciando 190, a polícia vai precisar dos teus dados para que você acompanhe naquele processo, né? Naquela ocorrência, né? Até o término final. Então isso daí a pessoa tem que se conscientizar e falar assim, ó, poxa, eu tô vendo, vou ligar e vou estar junto para poder acompanhar o que está acontecendo. Em caso de maus tratos com animal silvestre, não só maus tratos, mas para evitar o maus trato, né? Porque a gente pode se deparar, às vezes, com um animal silvestre dentro de casa e para evitar machucar o próprio animal e a gente... Aí, no caso, a gente entra em contato com o IBAMA. O problema do animal silvestre... Isso, aí é com o IBAMA direto. O problema do animal silvestre é o tráfico de animais silvestres, né? Você vê os macaquinhos em precárias condições, os passarinhos. Então, você fala assim, poxa, como é que pode viajar tanto tempo numa gaiola, sem ar, sem... Entendeu? Então, tem que estar de olho também nisso. E a denúncia é muito importante, entendeu? Para a gente poder estar adequando os procedimentos de maus tratos em cima disso. Não só com animal doméstico, mas também com os bichinhos silvestres, né? Então, a gente, por exemplo, se eu me deparar com animal silvestre em casa, eu tenho que proceder sempre ligando para o IBAMA. Sim. Bombeiros também? Bombeiros também e a própria polícia militar, né? Porque a polícia militar, dependendo do nível, né, de animais silvestres que estão no local, a polícia militar automaticamente vai estar atendendo a ocorrência e vai passar para o pessoal do IBAMA, que é polícia também, e está fazendo essa ocorrência nas devidas proporções. Ok, perfeito, Flecha. Você quer, no caso, acrescentar mais alguma coisa? Algum dado que você acha importante? Alguma pergunta que eu não fiz que você queira deixar registrado? Olha, Carol, eu acho assim que todo mundo que ama o animal, né, o bem-estar animal e não faz mal para as pessoas, né, chega e denuncia, chega e procura um profissional da área, uma pessoa que pode estar ajudando no comportamento, e, enfim, né, da causa animal, né. Eu deixo também à disposição, se precisar de alguém querer entrar em contato, também nós estamos à disposição. E é isso, te agradeço muito. Pode deixar seus contatos. Olha, eu posso deixar o telefone, né? O 11 981 94 3232. Sou o Flecha, estou à disposição da causa animal, né? E bem-estar. Esse foi o programa de hoje, conversando com o protetor da causa animal, Fábio Flecha. Até o próximo Alesp Conecta.